Essa é a aula 222. Saúdo aqui todos os meus alunos e amigos. Na aula passada tivemos o ensejo de encerrar o bloco sobre a sociologia histórica, em que analisamos alguns fatos históricos ligados à doutrina de Jesus. Porque esse bloco novo, essa sessão, tratará da doutrina de Jesus. Mas, introdutoriamente, estamos estudando alguns mecanismos para melhor compreendermos essa doutrina. A sociologia histórica, a antropologia religiosa cultural, a abertura e de simbolização das metáforas e a história da religião, consubstanciada em João 14. São 4 instrumentos e 4 disciplinas que nós convergimos dentro de cada visão disciplinar, mas interagimos ela e convergimos para chegarmos a uma síntese e um melhor estudo. Então, terminamos aqui o item da sociologia histórica e tivemos o ensejo de mostrar aqui alguns trechos de Emmanuel, do livro O Consolador, em que ele desconhece esses fatos históricos e desconhece também a própria doutrina espírita, mostrando que a sua forma de trabalhar é estritamente religiosa e ligada à igreja, propriamente dita religião. Mas quando ele busca tocar assuntos que estão contidos na própria doutrina, ele, por outras razões que não nos compete aqui analisar, ele não consegue explicar isso suficientemente. Bem, essa foi a nossa última aula sobre a sociologia histórica. E hoje vamos estudar a antropologia cultural e religiosa, que é outra ferramenta. Esse item eu já dei alguma aula anterior, mas eu achei interessante pela distância que os fatos estão ocorrendo, pelo tempo que passou, eu repeti-lo, enfim, e dar um novo sentido a essa didática. Vamos lá, a segunda ferramenta de interpretação da doutrina do Cristo. Antropologia cultural religiosa. Jesus não poderia deixar de repercutir em suas ações a cultura religiosa judaica da sua época. Berço do seu nascimento, dos seus antepassados na carne, dos primórdios da sua educação e vida familiar e social. Nesse sentido, são ricas referências relativamente ao envolvimento de Jesus com a tradição e a religião judaica. Lucas 2:21. Completados 8 dias para ser circuncidado, o menino dera o nome de Jesus. A circuncisão dos varões era a prática religiosa entre os judeus. Reporta-se a Levítico 2:2, e no 8º dia se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Então, isso começou com Abraão, quando ele primeiramente circuncidou Isaac, e se tornou uma tradição religiosa, e Jesus, vivendo dentro da religião judaica na sua infância, foi levado no 8º dia para cumprir esse preceito judaico. Apresentação de Jesus ao templo. Lucas 2:22 e 24. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, havia um dia que eles se purificavam, levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será ao Senhor consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas e 2 pombinhos. Então, Jesus é levado como primogênito, após esse período da purificação, para ser apresentado ao Senhor, e os seus pais, Maria e José, levam um par de rolas e 2 pombinhos para serem sacrificados. Jesus celebra a festa da Páscoa, que é a comemoração da saída do povo judeu do Egito. Páscoa é a passagem, a saída deles. Atravessaram o Mar Vermelho. Lucas 2:41-42.
Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quer dizer, era um costume judaico. Quando Jesus atingiu 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Observa-se a grande influência religiosa a que Jesus está submetido. Entretanto, é compreensível que, sendo Jesus um espírito de características divinas, sua visão espiritual transcenderia ao culto e às cerimônias religiosas judaicas. A sua consciência estava muito mais além do que essa liturgia que seus pais seguiam. Nesse sentido, quando Jesus, aos 12 anos, é levado ao templo, ele permanece dialogando com os doutores da lei e seus pais viajam de retorno à sua casa e não acusam a ausência do menino. Vejamos esse episódio, Lucas 2, 46, 49. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e os interrogando. E todos que ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas, claro. Logo, seus pais o viram, ficaram maravilhados e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste isso conosco? Ou seja, por que não voltaste e ficasse esses dias aqui sozinho? Teu pai e eu estamos aflitos, estamos à tua procura. Então Jesus lhe respondeu: Por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa do meu pai? Quer dizer, na casa de Deus? Esse versículo, portanto, denota a transcendência do Espírito de Jesus, já aos 12 anos, ainda adolescente, estar na casa do Pai. Então, nós trazemos aqui esses eventos ligados à influência judaica sobre Jesus e fizemos um gráfico resumindo o que foi dito. Vida familiar de Jesus, respeito às tradições religiosas do judaísmo. Circuncisão dos varões, 8º dia. Apresentação dos varões ao templo, no caso dos primogênitos, sacrifício de 2 pombas e 2 rolas. Primogênitos. Apresentação no templo, a inclusão social aos 12 e 13 anos. Então, são alguns eventos que marcam muito bem a origem judaica de Jesus, bem como o seu respeito às leis e à tradição, através dos seus pais. Bem, vamos estudar um pouco ainda sobre a evolução cultural religiosa do povo de Israel. Isso é importante para inserir cada vez mais esses conhecimentos quando formos interpretarmos a doutrina do Cristo. Que, como nós dissemos, a doutrina do Cristo e a doutrina de Jesus não são a doutrina da igreja. Uma coisa é o que Jesus estatuiu e mandou, e discursou, falou e pregou. Outra coisa são as suas palavras corrigidas, emendadas através de concílios, de eventos papais e de interesses de toda espécie, consagrando uma teologia, uma liturgia que nada tem a ver com Jesus em seus discursos evangélicos. Muito bem. Posto isso, vamos acompanhar então a evolução cultural religiosa de Israel, que irá influenciar definitivamente a pregação de Jesus. Israel, a nação. Israel ocupava uma posição geográfica particular, a meio caminho do Egito, ao norte da África, próximo das rotas das maiores civilizações da Ásia, que vinham pela Ásia Menor, atravessando a Índia e mais ali atrás a Síria e caminhando para o Mediterrâneo, através do Líbano. Bem, quais são as contribuições do povo judeu efetivas que marcaram a civilização ocidental? Aí vocês vão me dizer: não, professor, eu conheço só os 10 mandamentos, não foi isso? Não, são 3 contribuições.
e nós não sabemos quais delas são as mais importantes, porque são todas importantes. A primeira contribuição do povo judeu. A grande prova de amor de Deus pelo homem é a primeira contribuição, o amor de Deus por todos nós. Gênesis 1:27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou o homem e a mulher os criou. Criou o homem e o fez à sua imagem. Quer dizer, essa prova é a maior de todas que eu vejo, o amor dele, que nos fez a sua imagem e semelhança. Não acreditamos que haja a maior prova de Deus que ter nos criado a imagem e semelhança dele. A segunda grande contribuição, a grande ordenação moral e religiosa, que é consagrada pelos 10 mandamentos. É uma concepção monoteísta e um código de princípios religiosos e morais. Isso consta de Êxodo 21:17. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus. E aí ele vai dizer, não terá outros deuses perante mim. E aí ele vai se alongar com os 10 mandamentos. Então a grande segunda contribuição dos judeus à civilização ocidental é a sua contribuição moral e religiosa está estabelecida nos 10 mandamentos. E a terceira, que hoje é muito eclipsada pelos estudiosos da Bíblia, e sobretudo por aqueles que interpretam a Bíblia, inclusive clérigos de outras religiões, é o grande princípio de amor ao próximo, que os judeus já consagravam antes de Jesus. Porque nós temos tido um conhecimento cultural aqui no Brasil, em outros países católicos, que Jesus criou um novo mandamento. E eis que vos dou um novo mandamento. Amai a vosso Deus de todo o coração, de todo o teu espírito e de toda a tua alma. É o monoteísmo. E amai o próximo como a si mesmo. É o amor ao próximo. Nessas dois mandamentos estão contidos todos a lei e os profetas. Quer dizer, a síntese de todos os ensinamentos mosaicos e dos profetas. Então, nós achamos que isso era novidade, mas não é novidade, porque os 10 mandamentos, o mosaísmo, já consagrou o monoteísmo, amar a Deus acima de todas as coisas. E aqui em Levítico 18:19, tem esse texto que diz o seguinte, não te vingarás, quer dizer, não te vingarás, tem que ter o perdão, não guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui, amar o próximo como a ti mesmo. Cumprir esse princípio, o ato de justiça segundo o judaísmo, que é um ato de justiça para com o próximo. Amar ao próximo é um ato de justiça frente à justiça divina. Então, são essas 3 contribuições nucleares que nós estamos trazendo e que Jesus, já é bom sempre repetir, que ele diz que não penseis que eu vim modificar a lei e os profetas, eu vim cumpri-los. Quer dizer, o próprio Jesus, ele mostrava a sua coerência em respeitar esses ensinamentos de caráter divino que foram lavrados ainda em Moisés e nos profetas, dizendo que ele veio respeitar. Só que ele deu nova didática a tudo isso e acrescentou outros pontos importantes, como um Messias. Mas, de toda forma, nós temos que valorizar o judaísmo, que é muito pouco valorizado, ainda em função de uma cultura discriminatória dos judeus, que não conhecem realmente essa tradição e a sua contribuição religiosa, moral à nossa sociedade. Portanto, a síntese aqui são as 3 contribuições mais importantes dos judeus à civilização ocidental. A prova de amor de Deus ao homem, em que ele cria o homem à sua imagem, o homem e a mulher os cria, os 10 mandamentos mosaicos, que é a segunda, e o grande princípio do amor ao próximo, lavrado em Levítico 19:18, que é amar ao próximo como a si mesmo, que é a lei da justiça. E para nós, segundo os judeus, tzedakah, e para nós é a caridade, que é o amor em ação. Portanto, foram essas contribuições
de Israel, a civilização ocidental, e de uma certa forma toda a humanidade, e que foram, eu diria, influenciaram a própria doutrina que o Cristo nos trouxe. E valorizamos também a origem judaica do Cristo, para mostrar que, segundo as leis divinas, há um contínuo evolutivo nos processos de ensinamento dos valores mais altos da vida espiritual e da relação com o próximo e da relação com Deus, as grandes leis morais. Esse contínuo começa com um povo ainda tribal, bruto, meio semi-bárbaro, que sai do Egito e peregrina 40 anos no deserto Sinai. Era um povo idólatra, era um povo bruto, era um povo poligâmico, cheio de vícios seculares. Quando eles vão para o Egito, para o Sinai, em determinado momento, que consta do livro Êxodo, eles então recebem os 10 mandamentos através de Moisés. Então ali se estabelece o monoteísmo e um código de lei belíssimo, que vai regular as relações sociais desse povo. Se vocês lerem os 10 mandamentos, vocês vão ver que está sempre a palavra não. Não adulterareis, não cobiçareis, não prestareis falso testemunho, não adorareis. Está sempre a palavra antes do texto, começa com a palavra não, à exceção de honrar o vosso pai e a vossa mãe. Então, esse código que é nascente, moral e normativo de uma sociedade que busca o seu progresso e a sua evolução, esse código, então, transformou o povo judeu num povo monoteísta e num povo que já detém uma moral e que essa moral foi se alongando ao longo do tempo que passaram no Egito, e mais tarde também outras modificações surgiram, como nós temos no livro Deuteronômio. Então é um contínuo, não é? Isso que é importante. Não há antagonismo entre judeus e cristãos, não existe isso. É um contínuo evolutivo, quer dizer, o cristianismo sucede o judaísmo e dá um upgrade, e ainda dá mais esclarecimentos, mais informações, mais valorações morais, mas não existe essa oposição. Eu fico muito triste quando eu vejo isso sendo dito e de boca pequena todo mundo diz, mas os judeus diziam olho por olho, dente por dente, é a lei de Talião, quer dizer, se você ferir o pé de um sujeito, seu pé terá que ser ferido, se você cortou a mão de um sujeito, a sua mão vai ser cortada, se você cegou alguém, você vai ser cego, se você matou, você vai ser morto, é a lei do Talião, olho por olho, dente por dente. Mas Jesus veio trazer a lei do perdão. Ora, a lei de Talião, ela fazia parte ainda de um judaísmo semibárbaro, de tribo, um judaísmo tribal, de um povo bruto, grosseiro, tosco, que ainda migrava ao longo do deserto Sinai. As leis tinham que ser duras. As leis são quanto mais duras as leis, elas se destinam a quanto mais duros os povos, mais bárbaros, mais duras são as leis. À medida que o povo evolui, as leis também se atenuam. É isso que é uma relação moral. Evolui a moral, as leis ficam mais evoluídas, mais tolerantes, mais permissivas, consagram mais direitos, mais deveres. Enfim, o tecido social é organizado pelas leis. Não se esqueçam. As leis é que fazem o tecido social se cruzar e dão harmonia a esse tecido social. Quando essas leis estão distendidas, quando não se respeita direitos e deveres, as relações entre os homens começam a caminhar para a falta de cumprimento desses direitos e da exacerbação dos deveres e, subsequentemente, vai se caminhando para uma monarquia. Então, no caso dos judeus, essa questão taliônica, ela foi gradualmente sendo substituída por multas e cominações. É isso que nós temos que entender. No início era olho por olho e dente por dente, mas ao longo da evolução eles tiraram essa questão de retaliatória
e disseram, não, você feriu o sujeito, você vai pagar com uma vaca que você tem, com um bode que você tem, com um bem que você tem. Então essa violência foi substituída por outras formas mais brandas, que são as indenizações pecuniárias. Nada disso foi colocado, infelizmente. Foi sempre um antagonismo entre o judaísmo e o cristianismo. Colocou-se os judeus como promotores da crucificação de Jesus. Judas, que não tem nada a ver com os judeus, no sentido etimológico, porque Jesus tinha o seu próprio irmão chamado Judas, e aí santos da igreja são Judas Tadeu, mas Judas, por essa conexão eufônica, se estendeu ao judaísmo, o judaísmo dos Judas, enfim, são os algozes de Jesus. Tudo isso foi uma grande, eu diria, um grande atraso na própria civilização. Caminhou-se durante muitos séculos também com a morte de Jesus, o deicídio, quer dizer, a morte de Deus. Mas ainda agora no século passado, século XX, por volta dos anos 1950, 60 e 55, o Papa então ele cancelou, ele suprimiu o deicídio, que era a morte de Deus pelos judeus, e promoveu então uma aproximação maior. Então, nosso trabalho é justamente isso, é humanizar os homens, trazer-lhes o conhecimento, e através desses conhecimentos, dessas leis divinas e dessa forma racional de trabalhar a vida, sempre tendo por base a lei da justiça, do amor e caridade, é realmente promover esse entendimento e essa vida mais, eu diria, mais solidária, mais amiga, mais fraterna e mais caritativa. Então foi isso que nós trouxemos com as contribuições do povo judeu, a doutrina do Cristo. Fizemos apenas uma extensão, alongando as injustiças que sofreram os judeus ao longo dos séculos e ainda sofrem por falta de conhecimento dos dirigentes religiosos e falta também de interesse para ter uma união, que eu diria, mais ecumênica, né? Porque ecumenismo, no senso lato, é a união de todas as religiões, né? Ecumênicos, né? Todas as religiões. Nós temos que ter uma visão multirreligiosa, respeitando cada religião na sua cultura, desde os ubandistas, que são nossos grandes amigos, os cultos afro, que também são nossos amigos, enfim, a todos que promovem uma cultura religiosa, que essa é a base da convivência pacífica. Que Deus, pois, nos abençoe. Amanhã estaremos juntos. Flores para todos.